Senhor, irmãos. Como diz o pastor, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta manhã, amém? Tivemos aí uma semana abençoada, né? Passamos aí pelo Natal, graças a Deus. E estamos aqui neste domingo na casa do Senhor. Como diz o salmista Davi, vale mais um dia na porta dos seus átrios do que em qualquer outro lugar, né, gente? Aqui, quando nós nos reunimos, nós encontramos no Senhor descanso, abrigo, repouso, paz, tranquilidade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, amém? Nós saímos daqui mais leve, mais renovados, porque o Senhor, através do Espírito Santo, se incumbe de acalentar o nosso coração, amém? Nós louvamos a Deus por este dia. Eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, abrisse no Salmo 62. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Vamos meditar nesses versículos. Salmo 62, a minha Bíblia, ela é um pouquinho diferente, tá? A tradução, mas a essência é a mesma coisa. Salmo 62, nós vamos ler alguns versículos apenas. Diz assim: só em Deus está o descanso, ó minha alma, dele vem a minha salvação. Contudo, somente 5, tá? Contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Versículo 6. Ele é a minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Aqui, essa palavra, ela é traduzida como força, como invencibilidade, porque o nosso Deus é a nossa torre forte. O nosso Deus é a nossa fortaleza. O nosso Deus é a nossa torre invencível. Amém? Então aqui diz, né, esta palavra, mas significa isso. Por isso, não desesperarei jamais. Porque onde está firmada a sua vida? Na torre forte que é o Senhor. Amém? E os versículos em diante diz: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença, derrame todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Amém, queridos? Nós estamos aqui, né, praticamente a última semana, né, do ano de 2020. Como nós, né, já falamos aqui, nós passamos um ano atípico, um ano difícil, mas esse salmo ele veio a calhar. Ele diz que quando a nossa alma espera nessa torre forte, ele diz: jamais me desesperarei. Não é verdade? Porque nós estamos vivendo aí um momento difícil novamente, não é? Nós estamos vivendo esse momento atípico de pandemia, né? Nós estamos aí numa segunda onda, como dizem. Muitas pessoas estão aí acometidas, né, novamente da Covid, mas mesmo assim, nós temos sido ajudados pelo Senhor. O Senhor como diz aqui, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio, Ele é o meu alto retiro, a minha torre inabalável, a minha torre invencível. Então, que este próximo ano, que a gente ainda não sabe como será, né, gente? Porque está tudo muito ainda inseguro, mas que a nossa segurança continue sendo no Senhor. Ele é a nossa torre forte, nele podemos esperar, Ele é a nossa salvação. Então, não importa que o mundo dite, ou que os governos falem, não importa o que aconteça este próximo ano, a minha esperança está no Senhor, eu confio nele. Não deixarei que a minha alma se desespere. Por quê? Porque a minha esperança está no Senhor. Que você possa realmente se apegar a Ele, porque Ele vai continuar guardando e abençoando a sua vida, te sustentando, cuidando de você, provendo aquilo que você precisa. Se apegue ao Senhor. As pessoas estão desesperadas, se apegando a tantas coisas, estão aí, né, com a cabeça em tantas outras coisas, mas que a sua mente, o seu coração esteja voltado ao Senhor, porque Ele vai guardar e abençoar a sua vida. Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Vamos dizer juntos?
O nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão. Levante aí um clamor ao nosso Deus nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Te rendemos graças nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Como diz este salmo, jamais estaremos desesperados, porque nós confiamos em Ti. A nossa vida, a nossa alma está descansando no Senhor em todo tempo. Nós somos abrigados debaixo das Suas asas. Nós nos sentimos seguros debaixo da Sua proteção. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós cremos que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para nos acalentarmos em Sua presença, para nos deliciarmos em Tua presença, para descansarmos nos braços do Pai. Nós estamos aqui para buscarmos a Tua face, cultuarmos ao Teu santo e bendito nome nesta manhã. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Obrigado por esta companhia abençoada. Abençoa os irmãos que não puderam vir, mas que estão em casa. Deus, que o Senhor possa estar manifestando a Sua graça sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você desse uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos cantar com alegria ao Senhor nesta manhã. Ele é o nosso Deus. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo Teu grande amor nesta manhã. Obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Aleluia. Vieste aqui, esperança dá, forças renovar. Diga só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor, és o caminho. Só Tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor. Ele é vencedor. Ele brilha mais que o sol, vamos declarar. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de Ti, és nova vida em mim. Em tudo Ele é, em tudo és exaltado. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor.
Yeshua, o inimigo pisa e nos livra. O amor venceu, o amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador. És Senhor, Ele é vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo vivo em nós. Cristo, Cristo vivo em nós. Cristo, Cristo vivo em nós. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O nosso Deus é mais forte do que todas as coisas. Amém? O inimigo pode se levantar muitas vezes contra nós de todas as formas, mas ele tem que sair por 7 caminhos, como diz a palavra de Deus, porque o nosso Deus, Ele é aquele que é o nosso general de guerra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar aquele cântico que diz Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome, teu reino buscamos e tua vontade seja feita. Aonde? Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Pai nosso no céu. Cante ao Senhor de todo o seu coração. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa, Senhor. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
pode glorificar o nome do Senhor. Vem, Senhor, sobre nós nesta manhã, Senhor. Enche-nos, transborda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Faz algo novo, Senhor, nesta manhã, sobre o Teu povo neste lugar. Te exaltamos, Rei soberano, eterno Deus. Vem, Espírito Santo, transforma, renova, restaura, enche cada vida neste lugar, nesta manhã, Senhor. Precisamos mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Espírito Santo, oh aleluia, oh Yalamalabachei, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Tu és presente neste lugar, Senhor. Cura, visita pelo Teu poder, oh aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Tu és presente neste lugar, Jesus. Precisamos mais e mais da Tua presença nesta manhã. Renova-nos, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Xanamanai, Yesui, Cantarai. Oh Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, nós precisamos de Ti, Senhor, sobre a nossa vida. Nós não podemos viver sem o Senhor. Não podemos ser independentes de nós mesmos, Senhor. Nós precisamos da Tua graça para continuarmos, Senhor, a nossa caminhada. Oh, Senhor, dia após dia. Sem a Tua presença não dá, Senhor. Oh, Iramalabachai, Canturi, Balaiaçu, Rei, Candanai, Xuriandanai. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor, nesta manhã. Oh, como nós precisamos de Ti, Jesus. Oh, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, digo, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida, sararei a sua terra neste lugar. Oh, Yarabashuri Andalamaia, Tu és bem-vindo, Senhor. Sara a Tua igreja, Senhor. Sara o Teu povo. Sara a Tua noiva, Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Dos séculos e séculos, de geração em geração. Não há Deus como nosso Deus, que opera para o bem daqueles que amam a Ele. Aleluia! Oh, Teu é o Senhor, Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o Céu descer, Senhor. Deixa o Céu descer sobre nossa vida. Oh, toca-nos com Teu poder, Senhor. Com Teu poder, Senhor. Com a Tua graça, Senhor, nesta manhã. Aleluia. Oh, como nós precisamos de Ti, Senhor. Deixa, Senhor, a Tua glória descer, Pai, a Shekinah de Deus, descer sobre nós nesta manhã. Deixa o céu descer. Aleluia. Glória a Deus.
Como é bom, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença e sermos renovados, Senhor, pela Tua força gloriosa, a ponto, Senhor, de sermos transformados de glória em glória, pela presença do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua presença gloriosa. Nós te agradecemos no nome glorioso de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, amém? Pode se assentar, os irmãos que estão aqui conosco presencialmente. Louvamos a Deus por este dia 27 de dezembro de 2020, hoje o último domingo do ano, né, gente? Hoje o domingo de número 52, né? São 52 domingos no ano. Então hoje no último domingo deste ano, graças a Deus, estamos aqui na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo, bem pertinho aqui da estação do metrô Tucuruvi, né? E louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui nesta manhã. Temos aqui um bom número, né? Diante das circunstâncias que estamos vivendo. Temos vários irmãos viajando, né? Outros irmãos também preferiram não vir, né? Em função dessa nova e segunda onda aí que a gente está vivendo, né? De Covid. Mas nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui nessa manhã, pelos que estão nos acompanhando também, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos ao vivo nessas duas plataformas. E estamos nos adaptando, né, irmãos, a esse novo momento, a esses novos tempos. Nós vamos agora semear ao Senhor. Os irmãos que estão em casa, né, já sabem como funciona. Você pode fazer uma transferência bancária nesse número de conta que está aparecendo aí na sua tela. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco pelo número de WhatsApp que está aí também. Pode fazer uma transferência, um depósito, né? Pode ser hoje, pode ser no decorrer da semana. E os irmãos que estão aqui, né? Tem um envelope aí na sua cadeira. Vou pedir para a irmã Ana já ir passando, né? E recolhendo a oferta, os dízimos, a contribuição de cada irmão, de cada irmã nessa. Irmã, pega aqui já, por favor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então nós estamos aqui, irmãos, nesta manhã, para fazer, vamos dizer assim, né, com dois propósitos, né? O primeiro propósito é agradecer, né, irmãos? Agradecer. Quem tem motivo de agradecer a Deus, diga amém. Os irmãos em casa, tenho certeza que estão dizendo também amém, né, irmãos? Porque passamos aí por um ano, como já foi dito, né? Todos nós estamos falando, um ano atípico, um ano que acho que nenhum de nós aqui viveu um ano como esse, né? E mesmo assim, até aqui nos sustentou o Senhor, amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor, como a gente disse outro dia aqui numa quinta-feira, né? Lemos aquele texto lá de 1 Samuel, que diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então estamos aqui para agradecer pelo ano, né? E também estamos aqui para quê? Estamos aqui para orar pelo próximo ano já, né, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na mensagem já, e nós vamos orar hoje, tanto agradecendo como intercedendo a Deus já pelo ano que está aí se avizinhando, né? Em poucos dias já estaremos no novo ano. Então vamos agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos, e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a pregação da palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos por essa manhã de domingo, te louvamos, Deus, por esse momento que já tivemos aqui de louvores, de cânticos, Pai, esse momento de adoração através dos cânticos. Obrigado, Senhor,
por cada vida que está aqui presencial, por cada vida que está acompanhando ao culto ali online, seja no Facebook, seja no YouTube. Senhor, Pai, nós agradecemos por essa manhã. Pai, agradecemos também pelas ofertas, pelos dízimos, pela contribuição que os irmãos têm feito aqui no nosso local de culto, em espécie, em dinheiro, aqueles que têm feito seus depósitos, suas transferências. Senhor, todos esses irmãos, todas essas pessoas, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abra as portas e janelas dos céus, multiplique as bênçãos, inclusive as bênçãos materiais, e faça isso, Pai, sem medida. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, consagrando a Ti estes recursos. E agora também nós vamos atentar para a Tua palavra, para as Sagradas Escrituras, e pedimos que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que falou através desses homens santos, que registraram a Tua palavra, que esse mesmo Espírito venha agora, Senhor, abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, compreender as Tuas maravilhas, Senhor. Que tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão em casa, possam, Pai, realmente dedicar a sua atenção, Pai, para esse momento de ministração da Tua palavra. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, irmãos? Então nós vamos abrir a Escritura nesta manhã. Eu quero te convidar a abrir comigo no livro que escreveu o profeta Jeremias, capítulo, vamos ler um capítulo que é muito conhecido de muitos, talvez não de todos, mas é o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Abra lá comigo, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler, o nosso texto base hoje é do verso, até o versículo 14, é o versículo 1, depois do verso 4 ao 14, mas eu vou começar lendo, então, o verso 1, vamos lá, Jeremias 29, eu vou ler a princípio o versículo 1 e o versículo 11, tá bom, gente? Depois nós vamos lendo os outros versos. Então, Jeremias 29, 1, diz então assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou. De onde, irmãos? De onde? O que está escrito na sua Bíblia? Ele enviou essa carta de Jerusalém, certo? A quem ele enviou essa carta? Então, são estas as palavras da carta. Veja que hoje nós vamos ler uma carta, tá? Da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, onde ele estava, em Jerusalém, ao resto dos anciãos, de onde, gente? Do cativeiro, né? Aqui é uma referência ao cativeiro babilônico, tá? Então ele mandou uma carta, Jeremias mandou uma carta de Jerusalém, onde ele estava, para os cativos que estavam na Babilônia, ok? Como também, não só aos anciãos, ele mandou aos anciãos, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, tá? E o versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, eu fiquei me perguntando, né, e perguntando a Deus também, e conversando com a minha esposa, né, que a gente sempre conversa, e fiquei assim me perguntando, que mensagem eu poderia compartilhar com vocês nesse momento, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Hoje, o último domingo do ano, um ano
como a gente já disse, totalmente atípico, um ano difícil, desafiador, não é? E estamos também às portas de um novo ano, em que nós ainda temos muita incerteza para esse próximo ano, né? São muitas as incertezas. Você veja que esse ano que está terminando, quando esse ano se iniciou, irmãos, por exemplo, a nossa igreja, como todas as outras igrejas, tinha uma agenda para o ano, não é verdade? A nossa denominação, Avivamento Bíblico, tinha uma agenda para o ano, né? Vários eventos, vários trabalhos, mas, e assim com todas as igrejas, não é? Mas tudo isso teve que ser cancelado, né? A gente teve que se adaptar então a esse novo momento que surgiu, não é? E assim foi com empresas, assim foi com órgãos governamentais, assim foi com todos nós, né? Com todas as pessoas. E a gente, ao longo desse ano, nós assim cultivamos a esperança de que pelo menos a partir do ano que vem as coisas iam voltar ao normal, né? A gente ficou com essa esperança, mas a gente ainda está num momento de incerteza, não é verdade? A gente, até para a gente fazer, né, as nossas agendas, né, mesmo agenda da igreja, agenda da denominação, é um pouco difícil, porque a gente, né, eu já tive em algumas reuniões, né, a gente fica, ou em uma reunião particularmente, em que a gente fica sem saber, sem poder marcar uma data para um evento, para né, para um trabalho especial, porque a gente ainda está num momento de incerteza, não é, irmãos? Então veja, eu fiquei me perguntando que palavra, né, a gente poderia compartilhar, e o Senhor trouxe ao meu coração essa situação para a gente fazer um paralelo. Eu quero fazer um paralelo hoje entre o cativeiro que o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém passou, enfrentou, tá? Aqui a gente está falando, esse cativeiro ele aconteceu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tá? 600 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de um cativeiro que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás, ok? Muito bem. Então eu quero fazer um paralelo entre esse cativeiro que o povo passou e o cativeiro, né? E aqui eu vou usar essa palavra cativeiro entre aspas, mas o cativeiro que a gente está vivendo hoje também. Porque nós estamos vivendo, irmãos, uma espécie de um cativeiro, tá? Deixa eu fazer esse paralelo aqui. O povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá, né, no sul, o povo ali da cidade de Jerusalém, esse povo, ele foi avisado por Deus, não durante décadas, durante séculos, mas na verdade Deus já avisou o povo antes de eles entrarem na terra prometida. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus já usou Moisés para dizer para eles: olha, se vocês me obedecerem, quando vocês entrarem na terra, antes de entrar na terra, Deus já falou, se vocês me obedecerem, quando vocês entrarem na terra, vocês vão prosperar nessa terra. Mas se vocês não me obedecerem, se vocês adorarem a outros deuses, eu vou tirar vocês da terra que eu estou dando para vocês. Deus já deixou isso muito claro, antes deles entrarem na terra. Basta você ler lá no livro de Deuteronômio que você vai ver isso daí, né? E aí eles entram na terra, né? E aí, gente, passam-se séculos, né? Depois que eles entram na terra, você tem quase 400 anos de período dos juízes. Depois você tem a monarquia, né? A teocracia monárquica, vamos dizer assim, que começa ali em Israel com os reis Saul, Davi, Salomão, né? Depois de Salomão o reino é dividido em norte e sul, mas passam-se, irmãos, se você for pensar, passam-se vários séculos, e o povo sempre com essa tendência de se afastar de Deus, sempre com a tendência a adorar outros deuses, e a não obedecer a palavra de Deus, não obedecer aos mandamentos. E durante esses séculos, Deus levantou quem? Os profetas, esses profetas que nós temos aqui na Bíblia, muitos livros, né, proféticos aqui,
de Isaías para frente, ali, Isaías, Jeremias e tal, Deus enviou esses profetas, né? Nós temos aqui profetas que profetizaram antes do cativeiro, nós temos profetas que profetizaram durante o cativeiro e profetas que profetizaram depois do cativeiro. Mas Deus levantou vários profetas para chamar o povo ao arrependimento, mas infelizmente o povo não ouviu. Houve um ou outro momento de avivamento, né, que a gente até coloca no livro que Deus nos permitiu escrever, o livro Avivamentos na História Bíblica. Houve um ou outro momento de avivamento, mas em geral o povo se afastou de Deus. E aí então Deus permitiu o cativeiro, que é o quê? Foi a vinda do rei Nabucodonosor, dos babilônios, e eles destruíram. Agora eu gostaria de tentar, porque a gente fala isso às vezes, parece uma coisa tão distante, mas pensa, irmão, tenta se colocar agora na pele do povo judeu, né? Que eles tinham ali a cidade de Jerusalém, uma cidade muito bonita, tinha na cidade de Jerusalém o templo, que tinha sido construído por Salomão, que era a referência deles, era o lugar onde eles iam cultuar, era lindíssimo, era grandioso, suntuoso, era um templo muito grande, muito bonito, a cidade toda murada, a cidade era num alto, né? Era murada, as portas, uma cidade bem guardada, e Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá. Vou resumir a história, porque é muito detalhe, mas o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, né? Ele destrói o templo, os exércitos dele, né? Destrói o templo de Jerusalém, que era a glória dos judeus, leva todos aqueles utensílios sagrados para a Babilônia, destrói os muros, queima as portas, destrói as casas. Muitas pessoas foram mortas, não é? Muitas pessoas mortas, muitos levados para o cativeiro. Ficou ali na terra apenas as pessoas mais pobres, as pessoas mais desprezíveis, vamos dizer assim, ficaram ali na terra, né? E outros foram levados cativos para a Babilônia, numa viagem de 3 ou 4 meses, humilhados, porque estavam derrotados. Chegaram num lugar totalmente diferente, que eles não conheciam, um lugar que tinha uma língua diferente, uma cultura diferente, onde eles teriam que se adaptar àquele lugar, àquele novo lugar. Era um momento de humilhação para o povo de Deus, e era um momento de incerteza, gente. Imagina, essas pessoas sendo arrancadas da sua terra, da sua casa, da sua vida. Imagine você numa situação dessa, sendo levado cativo por 3 meses, numa estrada distante, e chegar num lugar onde você não conhece nada, ninguém, uma cultura diferente, uma língua diferente, você tem que se adaptar. Quantas incertezas estariam no seu coração? Então eu quero fazer esse paralelo, porque a gente vive hoje, né, respeitando-se as devidas diferenças, mas a gente vive uma espécie de um cativeiro hoje. Por quê? Nós estamos atravessando uma pandemia, né, como já houve na história humana pandemias, né? Há um século atrás a gente teve, se não me engano foi gripe espanhola, né? Se não me engano, me ajuda aí, acho que foi a gripe espanhola, que também foi um tempo difícil, né? Existiram outros momentos difíceis na história da humanidade, febre amarela também, né? A irmã Lourdes está lembrando aqui, e momentos de guerra tal, que atravessaram-se na história humana. Mas para a nossa geração, para a minha geração, acho que para a geração de todos nós aqui, é um momento totalmente único, é um momento singular que a gente está vivendo na nossa história. Talvez os nossos avós, os nossos bisavós se lembrem se lembrassem, né? Agora já faleceram também, mas se lembrassem dessas épocas lá no início do século passado, não é? Mas a nossa geração não passou por isso, é uma coisa nova, uma coisa singular. E essa pandemia, ela traz consequências físicas, porque pessoas morreram esse ano. Todos nós ficamos sabendo de alguém que morreu em consequência de complicações por causa da Covid-19. Outros ficaram internados, inclusive irmãos nossos aqui, né? Então, uma situação que traz consequências físicas,
sociais, porque a gente está tendo que se distanciar. Esse Natal foi super diferente, não é verdade? Essa passagem de ano novo também deve ser muito diferente de anos anteriores. Traz consequências políticas para o país. Há uma luta política aí, não é, também acontecendo em função dessa situação. Traz consequências econômicas. Quantas empresas falidas, quantas empresas fechando, né, os comerciantes aí lutando para sobreviver, as empresas. Traz consequências emocionais, tem muita gente doente emocionalmente por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo numa espécie de um cativeiro, tá, gente? Eu quero fazer esse paralelo aqui, e eu estou colocando aqui cativeiro entre aspas, e eu gostaria até de incluir aqui mais 2 aspectos fora da pandemia, que são uma espécie de cativeiro também. Eu não vou me aprofundar aqui, mas a própria discriminação hoje, que nós nunca convivemos, eu não sei, pelo menos eu não vivi isso, mas aqui no Brasil, o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, o que está acontecendo, uma espécie de discriminação com as pessoas, e os evangélicos estão nesse meio, com as pessoas que têm uma posição, uma postura mais conservadora dos costumes, né? Então, quem geralmente diz que acredita em Deus, que defende os valores da família tradicional, né? Que defende os valores da família tradicional, enfim, que questiona alguns comportamentos, principalmente na área sexual, enfim, que não concorda com alguns comportamentos nessa área, enfim, pessoas que têm uma posição um pouco mais conservadora, hoje no mundo inteiro, estão sendo até mesmo perseguidos, né? A gente tem um jornalista conservador hoje, chamado Oswaldo Eustáquio, inclusive ele é evangélico, ele é jornalista, ele está preso, ele foi preso recentemente, pela posição conservadora dele, o Supremo Tribunal Federal mandou prendê-lo, já a 2ª vez que ele é preso, não sei se alguém está acompanhando. Ele foi preso uma vez, foi solto, agora foi preso novamente. Aí, misteriosamente, da prisão ele foi para o hospital. Aí depois, ninguém podia ter informação nenhuma. Depois veio a informação de que ele quebrou lá uma costela, alguma coisa, que ele teria caído na prisão e se machucou. Suspeito, né? Só que acontece, gente, que a imprensa tradicional, a grande imprensa, como a gente fala, não noticia nada, zero, porque a imprensa está tomada por aquilo que a gente diz que é o progressismo, que são os progressistas, que são contra os conservadores. Então, tudo que for de interesse daquelas pessoas que defendem uma visão conservadora, você não vai encontrar na grande imprensa, você vai encontrar em alguns canais, né, nas redes sociais. Mesmo assim, eu fiquei espantado esses dias. Alguns irmãos sabem que eu gostava muito de ouvir o programa Os Pingos nos Is, né, da Jovem Pan, mas faz tempo que eu não ouço. Mas eu fiquei sabendo esses dias que eles não estão podendo, não sei se já reverteram isso, mas o programa Pingos nos Is, que também traz uma visão um pouco mais conservadora, foi tirado do Facebook, do Facebook não, do YouTube. Eles não podem, ou não sei se já reverteram, mas eu vi essa notícia, acho que faz uma semana, não sei se já foi revertido. Eles não estão podendo subir vídeos no canal do YouTube deles, e nem fazer transmissão ao vivo, porque o programa de rádio era transmitido ao vivo, foi tirado. Agora, eu não sei quem fez isso, não sei se foi o STF, não sei se foi o próprio YouTube, porque essas redes sociais, todas elas, praticamente também estão sendo gerenciadas por pessoas progressistas. Isso daí, irmão, a tendência é piorar. Eu não quero hoje desanimar ninguém, mas eu quero ser realista. A tendência é essa, porque quando você lê a Bíblia, quando você lê as Escrituras, quando você lê as profecias, o que vai antes da vinda de Jesus, antes da segunda vinda de Jesus, né, da segunda vinda em que o próprio Senhor Jesus virá, não a primeira, o arrebatamento, né, que eu entendo que acontecerá antes, mas a segunda vinda propriamente dita,
quando Jesus vai colocar os pés aqui na terra, até que Jesus venha, quem vai tomar o poder é o anticristo, irmão, está profetizado na Bíblia. São os adeptos de posições anticristãs, anticonservadoras. Então a tendência é que aumente esse cativeiro, entre aspas. Estão entendendo? É essa relação que eu quero fazer. Então, além da questão da pandemia, além dessa questão, dessa discriminação com os conservadores, além disso, nós ainda temos o quê? As circunstâncias pessoais de cada um de nós, não é verdade? Porque nessas duas primeiras coisas esses dois primeiros pontos que eu citei aqui, nós estamos juntos. Agora, existem as circunstâncias pessoais de cada um de nós, de cada família, que são os nossos cativeiros pessoais, problemas que a gente está passando em casa, problemas que a gente está passando emocionalmente. Às vezes eu posso estar passando um problema que você não está, mas você pode estar passando por um problema que eu não estou, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista até espiritual, seja do ponto de vista familiar, não é? Financeiro, profissional, enfim, cada um tem o seu drama, cada um tem o seu cativeiro, não é? Saúde, exatamente. Então veja, irmãos, os judeus, quando foram levados cativos, eles tinham incertezas quanto ao futuro, como eu tentei mostrar para vocês, e nós também, de certa forma, estamos num momento de incerteza. Como vai ser esse próximo ano? Não é? Como vai ser esse próximo ano? O que nos espera, o que nos aguarda, diante dessas circunstâncias todas que eu estou citando aqui? Agora, na época lá do cativeiro, preste atenção nisso, na época do cativeiro, como que Deus consolou o povo dele? Deus consolou o povo dele levantando profetas. Deus levantou profetas que foram instrumentos de Deus para trazer consolo e esperança para o povo dele. E um desses profetas foi o profeta Jeremias. Tá, gente? Na época do cativeiro, Deus levantou Ezequiel, é desse período, e Daniel também. Ezequiel e Daniel são desse período, tá? Os dois, Ezequiel e Daniel, foram levados cativos, eles profetizaram de lá da Babilônia. E Jeremias não, Jeremias ele não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém, mesmo quando a cidade foi destruída, ele fica em Jerusalém, mas ele é um instrumento de Deus, para falar também nesse período, para confortar, para consolar o povo, para trazer esperança, tá? E eu gostaria então de fazer essa conexão aqui, porque as orientações da carta que o profeta Jeremias mandou para os judeus enfrentarem o cativeiro deles, serve para nós enfrentarmos os nossos cativeiros aqui, serve para nós, essa carta serve de orientação para nós adentrarmos nesse próximo ano desafiador, que já começa muito desafiador. São as mesmas orientações, percebe, gente, o paralelo? As mesmas orientações que Jeremias mandou para o povo judeu naquela época, elas servem para nós hoje, não é? Então, irmãos, nós vamos buscar aqui, achar aqui no texto alguns entendimentos que nós precisamos ter em mente, tá bom? Vamos lá, vamos para o versículo 4 então. Acompanhem na sua Bíblia, Jeremias 29, versículo 4. Então, começando a carta, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: assim diz, quem é que está dizendo aí, irmãos? Assim diz o Senhor, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham essa autoridade, e eles diziam, assim diz o Senhor dos exércitos. Não era ele que estavam falando, não, era Deus que estava falando por meio deles. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, agora preste atenção nessa frase, a todos os exilados que eu, quem que está na ação aqui? Deus, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que deportou o povo judeu
para a Babilônia? Foi o rei Nabucodonosor? Foram os babilônios? Deus usou o rei Nabucodonosor, Deus usou os babilônios, mas quem estava no comando das ações era o próprio Deus. Então o primeiro entendimento que a gente tem que ter aqui, irmãos, é esse, né? Entenda que Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todos os acontecimentos, né? Você precisa, olha, irmãos, isso aqui, eu sempre falo isso aqui, Deus está no controle, né? Fica sendo às vezes até um clichê, mas a gente precisa pensar nisso, refletir nisso, porque você vai enfrentar melhor os momentos de incerteza que nós estamos vivendo, você vai enfrentar melhor esse ano que está chegando, sempre se lembrando disso, sempre tendo isso em mente, que Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas, no controle de todos os acontecimentos, não é? Então veja, aqui aplicando para nós hoje, não foi a China que espalhou o vírus, não é? Mas foi Deus quem permitiu. Se os chineses espalharam o vírus lá, começou lá na China esse vírus, né? Isso é inegável, começou lá, tá certo? Tudo bem, eles têm as responsabilidades deles, mas quem é que está no controle? Quem é que permitiu essa situação que a gente está vivendo no mundo, irmãos? É Deus. Aliás, no sermão escatológico de Jesus, que está registrado em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, mais especificamente no sermão de Lucas, no registro de Lucas, é falado de epidemias. Já é falado de epidemias ali, entre outras coisas que a gente está vendo aí, como guerras e fome, e terremotos e tudo mais, e falsos profetas e tudo mais que Jesus colocou como sinais que precederiam a sua vinda, certo? Então veja, não foi a China, irmão, foi Deus quem permitiu, é Deus quem está no controle. Quando eu falei aqui sobre essa discriminação de uma posição conservadora, a apostasia e o anticristianismo, vamos colocar assim, já estão profetizados há séculos na Bíblia, já está aqui. Então Deus está permitindo. Deus está permitindo. Claro que nós como cristãos devemos denunciar e até se levantar contra esse tipo de coisas, não é? Mas quem está no controle da história é Deus, porque Deus já disse que isso ia acontecer nos últimos dias. O apóstolo Paulo falou claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que antes que o Senhor viesse, viria a apostasia. Está lá, depois você consulte lá, não é? E também, mesmo nas circunstâncias pessoais da sua vida, da minha vida, quem está no controle das circunstâncias é Deus, irmãos. Não é o seu patrão que está no controle da sua vida, não é o governo estadual, municipal, federal que está no controle da sua vida, não é o STF que está no controle da sua vida, não é ninguém, é Deus quem está no controle da nossa vida. E aquilo que aquilo que nos acontece, só nos acontece porque Deus permite acontecer. Então o profeta está dizendo aqui, na verdade ele está escrevendo aquilo que Deus mandou ele escrever para o povo no cativeiro. Ele está dizendo que foi enviado essa mensagem a todos os exilados, diz o Senhor, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está no controle de cada coisa. Tenha isso em mente, irmão, porque isso, você entender isso, vai fazer toda a diferença nesse novo ano que vai se iniciar aí, amém, irmãos? Outra coisa, vamos para o verso 5 agora, versos 5 e 6, olha só a mensagem então, que Deus estava mandando através do profeta Jeremias para o povo no cativeiro. Deus disse assim para eles, verso 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas,
tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que significa isso aqui, irmão? Vou explicar para você, preste atenção. O que o profeta está falando aqui? O que Deus está falando através do profeta? Deus está falando assim para eles: olha, vocês não se iludam, que vocês não vão sair desse cativeiro nem tão cedo. É isso que Deus está falando para eles. Porque havia a esperança de que eles iriam voltar logo para Jerusalém. Eles tinham essa esperança de que Deus ia fazer algo. Aliás, existiam inclusive falsos profetas que diziam isso: olha, em breve Deus vai mudar a sorte do povo e vocês vão sair da Babilônia e vão voltar para Jerusalém. Deus tinha a promessa de que eles iam voltar sim para Jerusalém. Mas sabe quanto tempo de cativeiro? Quem lembra? 70 anos. Deus já tinha dito para eles que o cativeiro ia durar 70 anos. Tudo bem que esses 70 anos são contados a partir da primeira leva de cativos, que foi em 605 a.C. Depois veio a segunda e a terceira, que foi a última, que foi quando o rei da Babilônia destruiu Jerusalém. Isso já foi 20 anos depois. Então a turma que foi na terceira leva só poderia voltar depois de 50 anos. A turma que foi na primeira leva só poderia voltar depois de 70 anos mesmo, né? Então, por exemplo, Daniel, ele foi levado cativo na primeira leva, o profeta Daniel, e Ezequiel provavelmente também, tá? Então Daniel, quando Jerusalém caiu, já fazia 20 anos que Daniel morava na Babilônia. Ele já morava lá há 20 anos, ele já era cativo lá há 20 anos, tá? Mas seja como for, o que o profeta está dizendo aqui é o seguinte, vou usar uma expressão popular: tirem o cavalinho da chuva, vocês não vão voltar para Jerusalém agora. Então o que vocês façam aí? Edifiquem casas. Ele está falando isso, se adaptem ao cativeiro, edifiquem casas, plantem pomares, comam do seu fruto, se casem, deem seus filhos em casamento, se multipliquem aí, não é? Tirem da cabeça de vocês que vocês vão voltar logo para Jerusalém, porque vocês não vão. Tirem da cabeça de vocês que esse cativeiro vai acabar logo, porque não vai. Então qual a aplicação que eu tiro aqui para nós, irmãos? A segunda: entenda que nós temos que nos adaptar ao novo normal, né? Como está sendo usada essa frase. O povo aqui de Jerusalém, eles tinham que se adaptar ao novo normal deles, que era viver na Babilônia. E nós também precisamos. Eu espero que acabe logo, não é? Mas assim, eu estou falando da pandemia, espero que acabe logo. Mas olha, não sei, irmãos, a gente já ouviu dizer que mesmo depois que sair a vacina, né, que já tem a controvérsia se toma ou se não toma, mas mesmo depois que sair essa vacina, a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, já recomendou que continuem as restrições, que continuem, né? Por isso que as pessoas usam essa expressão, que nós vamos ter um novo normal. A gente não vai voltar mais ao normal que era antigamente, vai ser um novo normal agora, mesmo com vacina e tudo. Então nós vamos precisar nos adaptar, a gente vai precisar aprender a se adaptar, porque a mensagem do Senhor através de Jeremias para o povo era: olha, se adaptem aí, esqueçam que vocês vão voltar a viver como vocês viviam antigamente, assim, rapidamente. Não, então vão se adaptando aí. E a mesma coisa conosco, irmãos, a gente precisa aprender a se adaptar a esse novo momento, né? Foi um desafio, não foi? Esse ano, não é? A Elisa é professora, né? Não sei, você deu aula online também, Elisa? Deu, né? Quem é professor aí teve que se adaptar da noite para o dia, não foi assim, Elisa? A irmã. E continuou pela internet? Em fevereiro, né? Então, olha só. Mas a irmã Patrícia, que é esposa do Carlão também, né, professora, teve que se adaptar. Vários professores que a gente conhece tiveram que se adaptar.
não é? Os pastores nem se fala, a gente teve que se adaptar, né? Fazer culto com a igreja vazia, né? Quantos cultos aqui a gente fez aqui? Eu olhava só para a câmera, né? Só para a câmera, tá certo? Não é? Mas vocês estavam me vendo em casa, mas a gente teve que se adaptar, irmãos. E isso não acabou, não é? Não acabou. Tem uma frase que eu vou ler aqui, que essa frase ela é creditada a um cara que eu não admiro muito, né, que já morreu, que é o Charles Darwin, mas segundo dizem não foi ele que disse isso não, tá? Mas muitas vezes você vai ver essa frase como se referindo como se ele tivesse dito. Mas essa frase é interessante, ela diz o seguinte, independente de quem disse ou quem escreveu, diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Sabe quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Irmãos, eu fico vendo, mesmo as igrejas, né? Vou falar das igrejas aqui, talvez tenha alguns pastores ouvindo, né? Graças a Deus, a gente louva a Deus, porque a nossa igreja, antes da pandemia, a gente já estava caminhando nesse processo de usar a mídia, né? As redes sociais. Mas a gente vê igrejas que quase, quanto tempo já? 10 meses depois da pandemia, ainda não tem uma filmadora, ainda não tem um computador com uma placa de vídeo, estão fazendo ali, e às vezes, tudo bem, se é uma igreja simples, a gente entende, mas às vezes são igrejas até que têm recursos, as pessoas ainda não se adaptaram, demoram muito para se adaptar, e aí, o que acontece? Não sobrevive, não é? Não sobrevive. Então, não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. A gente está num tempo de mudança, ainda que no dia 1º de janeiro tudo voltasse a ser como era antes, muitas coisas, não é, seriam diferentes, né? Então você vê que não tem como voltar a tudo a ser como era antes. Quantas empresas descobriram que gastavam uma fortuna com viagens para os seus funcionários? Até igrejas mesmo, a nossa própria denominação, né? Os pastores que fazem parte do Conselho Geral tinham que fazer uma reunião às vezes, um saía lá do Amazonas, outro saía lá do Nordeste, outro saía lá do Rio Grande do Sul. Olha o gasto de voo, tempo. Hoje eles aprenderam a fazer reunião online, cada um no seu lugar, no seu estado. E você acha que isso vai parar depois que a pandemia for embora? Não vai, gente, não vai. Empresas estão cortando gastos, né? Então a gente tem que entender que nós temos que nos adaptar ao novo normal, amém? Foi o que o Jeremias falou aqui, foi o que Deus falou através de Jeremias. Vamos seguir, verso 7, agora, verso 7 diz o seguinte, olha: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então Jeremias falou: olha, ao invés de vocês ficarem, inclusive, aí, de repente amargurados, né? Porque os babilônios levaram vocês cativos, sabe o que vocês têm que fazer aí na Babilônia? Jeremias está em Jerusalém, lembra? Sabe o que vocês têm que fazer na Babilônia? Vocês precisam procurar a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Se a cidade que vocês moram tiver paz, vocês vão ter paz. Irmãos, aqui é um terceiro entendimento que nós temos que ter. Entenda que nós precisamos orar e trabalhar pela paz do lugar onde Deus tem nos colocado. E aqui eu não vou falar só de lugar, cidade, o lugar onde Deus tem te colocado, não é? Sim, ore pela cidade de São Paulo, quem mora aqui, vamos orar pelo estado de São Paulo. Às vezes a gente pode até não ir com a cara do governante, né? Ore pelo Brasil, ore pelo Bruno Covas, ore pelo Dória, ore pelo Bolsonaro,
independente de você concordar ou não concordar. Ore pelo nosso país, porque se o nosso país tiver paz, você vai ter paz. Não é verdade? A gente está no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo, irmão. Não é assim? Se o barco afundar, todo mundo afunda. Nós estamos no mesmo avião. Se o avião cair, todos caem. Então nós temos que orar. É isso que o profeta falou aqui. E isso não se encaixa só na questão geográfica. Isso se encaixa no seu trabalho. Deus te colocou lá num trabalho? Ore lá pelo seu trabalho, ore lá pelo seu patrão, pelo dono da empresa que você trabalha, ore pelos seus líderes lá no seu trabalho, porque na paz da empresa que você trabalha, você vai ter paz também. Ore pela igreja que Deus te colocou, não é? Trabalhe, ore e trabalhe pela paz da cidade, do emprego, da empresa, da igreja, porque se esses lugares tiverem paz, você também vai ter paz, amém? Vamos lá, versos 8 e 9 agora, versos 8 e 9, vamos correr aqui para a gente concluir. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, olha só, não vos enganem os vossos profetas, aqui é uma referência a falsos profetas, tá? Então não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham, como que os profetas aqui sempre sonhavam? Segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Qual é a orientação aqui para o povo e para nós? Para o povo de Judá e para nós. Entenda que precisamos ter cuidado com aqueles que só dizem o que nós queremos ouvir. Irmão Anderson, Zé Reis, entenda, todos nós, né? Vou interagir com vocês aqui para vocês não dormirem. Mas entenda que nós precisamos ter cuidado com aqueles que só dizem o que nós queremos ouvir, irmãos, porque os profetas lá no tempo de Jeremias, eles falavam, não, vocês vão voltar, não, Deus vai dar vitória, não vai durar esse cativeiro não, porque eles só falavam, eles só sonhavam segundo o vosso desejo. Cuidado, irmão, seria tão mais fácil, acho que daria mais ibope na nossa live hoje, se eu começasse a falar aqui, olha o ano de 2021, eu profetizo que o ano de 2021 vai ser um ano de milagres, que o ano de 2021 vai ser um ano de prosperidade, que o ano de 2021 vai ser isso, vai ser aquilo, né? Talvez tivesse até mais gente aí, né, dando glória aí nos comentários, aí no Facebook e no YouTube. Mas irmão, eu tenho que falar aquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra está falando, a gente tem que ter o discernimento do momento, nós estamos vivendo um momento difícil, irmãos, cuidado, para você não ficar ouvindo só aquelas pessoas que dizem o que você quer ouvir, você se torna uma presa fácil, Deus está falando aqui pelo profeta, não vos enganem, não deis ouvidos, sonham segundo o vosso desejo, falsamente vos profetizam, eu não os enviei. Cuidado, gente, eu tenho falado isso desde o começo da pandemia, cuidado com quem você ouve, tem muita gente falando. Hoje em dia, nas igrejas que são sérias, o pastor vai tomar muito cuidado com quem ele vai dar o microfone para pregar, certo? Eu tento ter esse critério aqui. Agora, o que acontece? As redes sociais se tornaram uma plataforma que qualquer um pode usar, não é? Se algum de vocês aqui falar, vou começar a fazer um culto pelo Facebook amanhã, eu posso proibir você de fazer isso? Eu posso não te dar o microfone para você pregar aqui, mas eu não posso te impedir de usar o seu Facebook, a sua rede social, para falar o que você quiser. E aí, meu amigo, vem aquela enxurrada de gente, falando coisas que não tem base bíblica, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, porque o que é que dá ibope? É o que as pessoas querem ouvir. Mas às vezes,
muitas vezes, a maioria das vezes, aquilo que as pessoas querem ouvir não é o que Deus está falando. Não é o que Deus está falando. Não é? Vamos seguir aqui para a gente concluir. Verso 10. Verso 10 diz assim, diz o seguinte: assim diz o Senhor, é a carta, tá, gente? Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? 70 anos atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus tinha uma promessa de que ia tirar eles do cativeiro, milagrosamente, até por sinal, porque a geração que voltou para Jerusalém, 70 anos depois, já não foi a geração que foi levada, foi outra geração. Eram os filhos, eram os netos. E voltaram. Eles poderiam ter ficado por lá já. Mas Deus trouxe eles, Deus cumpriu a profecia. A história do povo de Israel é uma coisa linda, gente. Eu tenho tentado estudar, me aprofundar, inclusive nos períodos, né, de 2000 anos para cá, pós-bíblicos. A história de Israel é fantástica. Vale muito você estudar, você conhecer esse povo, porque é o povo de Deus. Deus tem planos para esse povo, não é? E está aqui profetizado nos profetas, profecias que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir para com o povo de Israel, não é? Então veja, Deus falou aqui: eu vou tirar vocês daí, mas só depois de 70 anos. Então o que a gente aprende aqui para nós, aplicando para nós, para o nosso cativeiro hoje? Entenda que o cativeiro só termina no tempo de Deus, quando Ele determinar. Não adianta você querer que o seu cativeiro termine hoje, não é? O seu cativeiro pessoal lá, o seu cativeiro, o seu problema que você está passando na sua casa, na sua família. Não, eu quero que acabe hoje. Não é quando você quer que vai acabar, é quando Deus determinar que vai acabar. É quando Deus determinar, é no tempo de Deus. Essa pandemia é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Entenda que o cativeiro só termina no tempo de Deus, quando Ele determinar que vai terminar. É aí que vai terminar. Tenha isso em mente nesse ano que vai se iniciar. Verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é? O sexto entendimento que a gente precisa ter aqui é o seguinte: entenda que mesmo diante dos cativeiros da vida, os pensamentos de Deus para com o seu povo são pensamentos de paz. Olha que coisa, Deus tirou o povo dele de Jerusalém, permitiu que o templo fosse destruído, que os muros fossem destruídos, que as portas fossem queimadas, que o povo fosse levado humilhado para o cativeiro. E Deus falou: olha, mas vocês têm que entender uma coisa, eu estou permitindo tudo isso, mas o meu pensamento para com vocês são pensamentos de paz. Porque, gente, o cativeiro foi um tratamento de Deus na vida do povo de Israel. Quem conhece a história sabe. Foi sim uma punição, foi, porque eles desobedeceram. Deus falou nos meus cálculos aqui, foi quase 1000 anos, gente. Deus falando, levantando profetas, falando para o povo se arrepender. O povo não se arrependeu, veio o juízo. Mas também foi um momento de tratamento, de cura da idolatria, porque até o cativeiro o povo de Israel era idólatra. E depois do cativeiro o povo nunca mais teve problema, teve outros problemas, mas nunca mais teve problema com a idolatria. Na terra dos deuses, que era a Babilônia, eles foram curados da idolatria. Deus tinha para eles planos de paz. Na NVI, Nova Versão Internacional, esse versículo diz: fazê-los prosperar, dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa linda. Os meus pensamentos para vocês são de fazê-los prosperar, de dar esperança e um futuro para vocês. Então, irmãos, isso se encaixa, se aplica para nós também. Mesmo diante dos cativeiros da vida que a gente está vivendo, que a gente está passando,
Entenda que os pensamentos de Deus para com o seu povo, para comigo, para com você, são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Deus usa, irmãos, os cativeiros para trabalhar na nossa vida, para tratar conosco, para nos fazer nos alinhar, para que nós nos alinhemos à vontade dEle. Amém? E por último, para a gente terminar, o verso 12, né? São versos muito conhecidos também. Verso 12, 13 e 14 diz assim: então, é o Senhor que está falando, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha aí, a promessa existia. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, não sei se vocês sabem, é história isso que eu vou falar, mas do final ali do século XIX, do final do século XIX, início do século XX para cá, nós temos o maior retorno de judeus para Israel que já houve em toda a história. É o movimento chamado movimento sionista. Os judeus estão voltando de todos os lugares do mundo, por onde Deus permitiu que eles fossem espalhados e exilados, eles estão voltando lá para Israel, para o novo, o moderno Estado de Israel, que tem pouco mais de 70 anos de fundação. Estão voltando. As profecias estão se cumprindo, não é? Mas aqui, gente, eu quero terminar, então, falando, sobre esse último entendimento que a gente precisa ter em mente. Entenda que é tempo agora, nesse momento de cativeiro, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. É isso que Deus falou aqui. Vocês vão me invocar, vocês vão orar, e eu vou ouvir vocês. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É tempo de buscar o Senhor de todo o coração, irmãos. Irmãos, olha, eu falo para vocês, esse momento de cativeiro aqui que a gente está vivendo, ou está aproximando as pessoas de Deus, ou está afastando. É isso que eu estou percebendo. Está sendo uma peneira, viu, gente? E eu estou chegando à conclusão, espero estar errado, mas estou chegando à conclusão que tem gente aí que já pode ser considerado desviado. Já se afastou, já esfriou. Eu não estou falando que negou a fé, não é isso? Não estou falando que apostatou da fé, mas que desviou, esfriou. Por quê? Não veio mais, né? Tudo bem, a gente sabe das dificuldades, mas não veio mais congregar, não assiste nem o culto que é enviado, que a pessoa pode confortavelmente assistir da sala da sua casa, não assiste mais, não acompanha, não ora, não lê a Bíblia, esfriou. Agora, tem aqueles que estão entendendo que o momento é sério, estão entendendo que o momento é de despertamento, que o momento é de buscar o Senhor, e não é qualquer busca não, é buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí serei achado de vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então essas orientações aqui, eu quero deixar para vocês, pode vir, Simone, eu quero deixar para vocês, para que nós enfrentemos, gente. Eu espero que eu esteja errado quando eu digo que o ano que vem vai ser um ano desafiador também. Espero que esteja errado. Espero que no começo do ano tudo se resolva, mas a gente tem que ficar com esse entendimento. A gente nunca mais vai voltar ao normal de antigamente. É um novo normal. A gente precisa se adaptar e aplicar essas orientações na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor com um cântico, depois fique de pé, nós vamos
Depois nós vamos orar, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
cremos, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Amém? Eu vou chamar aqui o nosso irmão Adonias, que é o líder do Ministério de Jovens, para ele fazer essa oração. E eu gostaria que você, orasse agora. Você que está aqui, os irmãos que estão em casa. Nós vamos fazer essa oração. Eu vou pedir para Adonias fazer uma oração de agradecimento. Amém, Adonias? Por esse ano de 2020. E também já uma oração de intercessão pelo próximo ano que está chegando aí. Que Deus nos dê um ano abençoado, Não vai, tudo leva a crer que vai ser um ano desafiador, mas que Deus nos dê graça. Amém? Que Deus nos dê graça para nós podermos então enfrentar aí esse ano na direção de Deus. Amém? Então, Adonias vai estar orando aqui, nós vamos concordar. Paz do Senhor, irmãos. Oremos assim: Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse ano que passamos, porque sabemos que tudo que nós passamos foi um aprendizado, Pai. Nós aprendemos hoje também, Senhor, vendo que o Senhor conduziu o povo para a Babilônia, assim como o próprio Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus Cristo naquele monte para ser tentado. Assim como muitos problemas que acontecem na nossa vida, nós sabemos que está na sua permissão, Pai. Assim como esse vírus, essa infestação, isso tudo não saiu do seu controle, Deus. Isso não saiu das suas mãos. Nós sabemos que tua mão é poderosa, Deus. Tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado da nossa vida, tem cuidado do nosso país, tem cuidado da nossa família. Senhor, nós entregamos todos os dias nas tuas mãos a nossa família. Seja aqueles parentes que estão próximos, seja aqueles que estão longe, aqueles que foram afastados de nós, meu Deus. Senhor, eu peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, estarmos ligados como igreja, como família, que a igreja esteja próxima, que nós possamos nos aproximar das pessoas, mesmo que não seja dando aquele abraço que nós dávamos antigamente, mas que nós possamos amar mesmo à distância, possamos cuidar um dos outros, Senhor. Nos dê, Senhor, essa chance, Pai, de vivermos um ano novo, de novas estratégias para o seu reino, Pai. Que 2021, Senhor, nós possamos viver e sabermos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Temos coragem para isso, Senhor. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor já está colocando no coração de pastores, de liderança, de irmãos que daqui da nossa igreja, projetos, coisas novas, Senhor, coisas que o Senhor tem planejado para a nossa igreja, para o nosso povo, para a nossa nação, Senhor, de ganhar os corações, Pai, que as pessoas possam entender o plano da salvação, entender que o Senhor tem segurado nas nossas mãos no momento de tristeza, Senhor, no momento de tribulação, que às vezes o Senhor não vai acalmar a tempestade antes de acalmar o nosso coração, Senhor. O Senhor vai vir andando sobre as águas e falando para nós nos acalmarmos e termos fé, Senhor. Acalma o nosso coração, Deus, que a nossa fé esteja toda em Ti, Senhor, e não nas pessoas. Obrigado porque esse ano nós aprendemos, Deus. Obrigado porque esse ano nós tivemos a oportunidade de vivermos milagres, Deus. Quando nós colocamos no nosso coração que esse seria um ano de milagres, Deus, quando a nossa igreja colocou que hoje esse ano seria um ano de milagres, nós não contávamos com uma pandemia, Senhor, nós não contávamos, Senhor, que muitas pessoas iriam morrer, Deus, mas que nós vamos vivendo milagres todos os dias, Pai. Obrigado pela oportunidade de vivermos esses milagres. O fato de quem está aqui hoje, está ouvindo, está presente, louvando a Ti, é um milagre, Deus. Aquele que está assistindo em casa e vai assistir depois, é um milagre, Senhor. Nós possamos valorizar esses momentos, Deus. Possamos valorizar os abraços, Deus. Possamos valorizar uma conversa, o afeto, aquelas pessoas que infelizmente se distanciaram. Senhor, que nós possamos estar juntos novamente, 2021, que possamos viver a comunhão, possamos viver as vitórias que o Senhor tem para nós, Deus.
E aí, Senhor, eu peço, Pai, aumente em nós o Teu amor, aumente a Tua porção em nós, querido Pai, porque Tu és o amor, Deus. Pedimos que esse novo ano possa ser um ano, meu Deus, que possamos buscar mais a Ti, que possamos viver mais a nossa vida em Ti, Senhor, que possamos ter mais de Ti em nossos corações. E eu declaro já essa vitória, Deus, será um ano de vitória, será um ano em que nós teremos mais de Ti em nós. Nós vamos mostrar mais a nossa cristandade, que nós vamos mostrar mais o nosso cristianismo para as pessoas, Deus. Nós queremos viver, nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Esse é o desejo da Tua igreja, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus eu lhe peço, já contando com a vitória, Pai. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus, né? Então, nós estamos encerrando o nosso culto nesta manhã. Agradeço os irmãos que estão aqui presencialmente, né? Eu sempre tenho dito que para nós é um apoio muito grande, né? Mesmo que de repente a gente não esteja em muitas pessoas, mas é um apoio muito grande vocês estarem aqui, amém? Então, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos acompanharam também, né? Uma alegria. E essa semana, como os irmãos já sabem também, conforme aconteceu na última semana, nós não teremos o culto na quinta, tá? Porque é o dia 31 de dezembro, né? O dia que os irmãos devem estar aí com as suas famílias, pelo menos a família mais imediata ali, né? Os irmãos devem estar para ter um momento, né, ali de passarmos o Réveillon juntos, o Ano Novo. E então nós vamos ter o nosso próximo encontro no próximo domingo, tá bom, gente? Oi? Só o ano que vem agora, irmãos, tá bom? Só o ano que vem, eu quero ver vocês aqui na igreja só o ano que vem agora, hein? Por favor, tá bom? E é ceia, exatamente. Então a irmã Lourdes está lembrando aqui, domingo que vem, dia 3 de janeiro de 2021, com a permissão de Deus, estaremos aqui para celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Então, irmãos, a igreja não pode parar, não é verdade? A obra de Deus não pode parar, ainda que essa semana coincidiu, né? Se não fosse o fato de ter caído na quinta-feira, a gente teria os cultos de quinta também, mas a gente tirou aí os cultos nessas últimas 2 semanas por essa circunstância. Mas fora isso, a gente continua, tá bom? Então, domingo que vem, permitindo Deus, eu estarei aqui, né? Estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor, tá? E depois já vamos retomar os cultos de quinta e outros projetos que o Senhor vai certamente nos dar para esse ano de 2021. Amém? Vamos encerrar com a bênção apostólica. Glória a Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo e Doce Espírito de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus, neste final de ano de 2020, durante todo o ano de 2021 e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo, uma ótima semana, uma ótima entrada de ano para todos.